O sufixo punk é um dos termos mais comuns na ficção científica, nascendo no cyberpunk dos anos 80 e seguindo forte até o atual solarpunk, passando por muitos dos diferentes estilos de histórias, estéticas e narrativas. Mas entre eles, apesar de ideias assustadoras de modificação corporal e mental, do fim da dignidade em meio à tecnologia ou a paranoia atômica que pode acabar com o mundo, existe um dos punk que reina como o mais brutal, que nos mostra a possibilidade de um mundo sujo de óleo e sangue. O dieselpunk é um subgênero fascinante, mas ainda assim muito nebuloso. Deixa eu te contar uma jornada. Quando eu comecei a fazer esse vídeo, eu achei que eu ia encontrar uma lista compreensível do que define esse tipo de história. Aí eu comecei a encontrar filmes como Capitão Sky e o Mundo de Amanhã. Óbvio. Rocketeer. Ok, faz sentido. Os livros do Asimov? Indiana Jones? Sério? Dead Space? Foi aí então que eu notei que há uma lacuna em como esse subgênero é discutido dentro da ficção científica. Eu já vou pedindo perdão por uma possível arrogância, mas eu acredito que ainda há muito o que se propor em como ele pode e talvez deva ser definido, para além simplesmente da estética, do cenário, das tecnologias, como a única forma de definir esse tipo de narrativa, mas também em temas e principalmente uma visão crítica do mundo. Afinal, o que é um punk sem algo a dizer? For miles. I wonder if there's anything in this world worth saving. Desolation. Tyranny. Enemy of endless might. Primeiro de tudo, nada mais justo do que explicar o dieselpunk através do que está estabelecido, e crédito a quem merece, a comunidade desse subgênero fez um trabalho incrível para criar toda a estética e estilo próprio, que é um subgênero consideravelmente moderno. Ele surgiu mais como uma necessidade de explicar uma nova estética do que como uma ideia já específica. Essa justa posição surgiu pela primeira vez em 2001 para descrever o jogo Children of the Sun, pelo próprio autor Lewis Pollack, que criou um cenário mais moderno que o steampunk, mas sem nenhuma conexão com o mundo cibernético do cyberpunk. Como colocado por Pycraft, um importante autor e pesquisador do subgênero, ele emanou daqueles aficionados pela ficção leve que sentiam-se presos entre os temas do cyberpunk e a idealização do passado do steampunk. Essa é uma das principais diferenças do dieselpunk para o seu muito similar steampunk. Um é mais focado na era vitoriana e é uma idealização futurista a partir da visão do passado. O mundo, até mesmo brilhante, otimista. E sim, o steampunk pode se tornar sujo, vide o incrível Dishonored. Mas o dieselpunk muito mais facilmente mostra o lado mais sujo de suas histórias. Mais pra frente nesse vídeo vamos entender como existe uma divisão dentro do dieselpunk, uma mais pessimista e uma mais otimista. Mas agora o mais importante é entender que o dieselpunk, assim como o steampunk, é primeiramente um estilo estético, levemente mais do que narrativo. Pelo menos essa é a percepção geral sobre ele, uma percepção que eu quero ver se consigo mudar com esse vídeo. O dieselpunk é baseado muito nas linhas de design dos anos 20 até os anos 40, o que coincide com a era de ouro da aviação, com o desenvolvimento automobilístico pensado na velocidade e no luxo, e também numa glamorização dos trens, principalmente aqueles a diesel, que representavam o luxo futurista daquela época. Basta ver um pôster de uma agência de turismo daquelas décadas que você entende exatamente qual tipo de estética eu estou falando. É a era do jazz e do pulp. Não à toa, um dos grandes expoentes na ficção científica desse subgênero é Rocketeer, tanto o filme quanto o quadrinho. É uma época que reflete justamente o crescimento econômico dos Estados Unidos pós-Primeira Guerra, sem deixar de lado seus problemas de desigualdade, principalmente com o começo da Grande Depressão. É por isso que o luxo e o glamour, uma visão de um mundo que ostenta todo o seu poder, são bem comuns em histórias assim, pelo menos em parte delas. Em questão de era, o dieselpunk figura fortemente entre 1918 e 1945, quase como se algo importante tivesse acontecido nesses anos. Ou então são mundos que refletem esse período, o chamado de Interbellum, o período entre as duas grandes guerras, é a fonte de cenários e visuais para esse subgênero. Foi quando os arranha-céus se tornaram uma realidade, e o mundo parecia caminhar para essa visão grandiosa. Mas esse período entre guerras, e também os dois conflitos, é justamente importante para entendermos por que o dieselpunk é muito mais fascinante do que meramente um estilo estético. E eu espero que você goste de aprender um pouco sobre história, porque lá vamos nós!
Quando você coloca as palavras machine e gun juntas, ambas mudam. Nesse ponto, a guerra não é mais sobre um senso de aventura e cavalheirismo, uma maneira de testar o nível de masculinidade da sua nação. Ela se torna industrial e horrível. A Primeira Guerra Mundial foi vendida para muitos jovens como uma grande aventura. Anedotas falam sobre como eles estariam de volta antes do Natal. Give every ounce of strength to win victory before the end of the year. O começo do conflito ainda é muito inspirado pelas histórias de conflitos do passado, ainda travados com espadas e formações, cavalheirismo e heroísmo individual. Uma idealização, como toda história de guerra. Uma idealização que foi brutalmente quebrada por quão desoladora foi a Grande Guerra, de armas químicas ao uso descomunal de artilharia. A terra de ninguém, onde os dois lados passavam meses afundados em lama. Apodrecer quando ainda estava vivo e ser comido por ratos era algo tão real quanto a possibilidade de ser trucidado pelo fogo da metralhadora. E mesmo assim, mesmo com tanto terror, em uma guerra que era para durar meses e já estava se arrastando por anos, ainda havia surpresas no caminho dos soldados. Dá para imaginar o quão ficção científica pareceria ver um tanque de guerra naquele momento, algo que o Wells escrevia em suas histórias futuristas, agora passando por cima de tudo que você vê, blindado, cuspindo fumaça, bebendo diesel com tanta ferocidade quanto ele derramava sangue. Não que a guerra tenha sido bela um dia, mas a Grande Guerra mudou consideravelmente como o conflito era visto. Essa foi a semente do que eu gosto de chamar de o terror do diesel, mas isso só se consolidaria no final da década de 30, mostrando o verdadeiro poder de destruição de uma guerra completamente industrializada através do Blitzkrieg. A tática de guerra relâmpago desenvolvida pela Alemanha foi uma das mais avassaladoras da história. Com seu ataque usando blindados móveis e aviões como vanguarda, a Alemanha destruiu a força aérea polonesa em apenas 2 dias. Em menos de um mês, já controlava Varsóvia. Enquanto a corajosa cavalaria polonesa tentou atacar as unidades de suporte dos batalhões blindados alemães, a lendária cavalaria polaca, que em outras guerras tinha se tornado quase como uma unidade mítica, não teve a menor chance contra o poder das máquinas alemãs. Era um novo mundo, um novo tipo de guerra, algo que foi comprovado ainda mais em 1940, quando em apenas 6 semanas a Alemanha venceu a França, uma das grandes vencedoras da guerra anterior, com a grande linha de Maginot e táticas de combate de trincheira, sendo definitivamente ultrapassados, derrotados e humilhados pela Guerra do Novo Mundo. O mesmo aconteceu na Rússia, com a primeira metade da Operação Barbarossa sendo um grande sucesso. A máquina de guerra alemã era uma força que parecia imparável, alimentada pelo combustível que propelia seus motores mecânicos por ar e terra, arrasando tudo pela frente. O poder dessa industrialização foi tanto que essa máquina de guerra só foi parada quando encontrou com outras 2 maiores. E não se engane, a Alemanha iniciou uma corrida por industrialização militar, em que os países aliados acabaram ficando para trás no começo da corrida. Foi necessário todo um esforço para se adequar a essa nova forma de combate. A industrialização dos Estados Unidos foi importante naquela época. O país já tinha ultrapassado a Alemanha e se tornando a maior potência industrial naquele período. Para se ter uma ideia, a Alemanha produziu 270 mil veículos motorizados para uso durante a guerra. Os Estados Unidos produziu 400 mil só para emprestar para a União Soviética. Com a ajuda do período de Lend and Lease, a União Soviética conseguiu se recuperar da primeira parte devastadora da Operação Barbarossa, e com o tempo conseguiu não só acompanhar, mas ultrapassar o poderio militar bélico e industrial da Alemanha, produzindo não apenas em maior escala, como também em melhor qualidade. Mas isso não teria acontecido se literalmente milhões de russos não tivessem perdido a vida na defesa de Stalingrado, segurando o avanço do Reich e dando tempo para a indústria se recuperar. Como dito por Stalin, o que venceria a guerra seria a inteligência britânica, o aço americano e o sangue russo. E os Estados Unidos é um país de máquinas. Sem essas máquinas, através do Lend-Lease, nós perderíamos essa guerra. Ironicamente, apesar dos Blitzkrieg, a Alemanha não tinha tanto poder mecanizado assim. Quase 2/3 dos seus batalhões de suprimento e logística dependiam ainda de cavalos. A partir de 1942, e principalmente após o dia D, era a Alemanha que estava usando cavalos para tentar enfrentar o poder de motores a diesel.
Com isso, o dieselpunk é marcado por esse recorte da humanidade, a maravilha das novas máquinas, dos arranha-céus, dos aviões, dos trens, dos belíssimos carros. Mas o que sobra depois que esse poder sai de controle, quando ele cai nas mãos do que há de pior na humanidade? Então, de um modo ou de outro, o dieselpunk vai sempre refletir as características desse período. Diferente da desolação atômica ou então dos terrores tecnológicos do cyberpunk, o dieselpunk busca esse terror, o terror da indústria como forma de violência. Uma violência direta, explícita e expansiva, que cicatriza a Terra tanto quanto cicatriza as pessoas. Assim é possível entender como esse subgênero, embora apocalíptico, se diferencia de alguns de seus iguais. É o uso do poder, da brutalidade industrial, é a opressão da humanidade através do poder industrial, da fumaça negra que vem das máquinas de combate. Nesse ponto é importante destacarmos que existem dois sabores de dieselpunk, o otesiano e o pyecraftiano. O otesiano é batizado em homenagem a Nick Ottens, um dos primeiros e mais importantes autores a categorizar e explorar essa estética na ficção científica. O otesiano pode ser melhor descrito como decopunk, o lado positivo do subgênero, e é justamente aqui que eu vi muita gente encaixando Indiana Jones. Mas eu acho que uma história que se passa nos anos 30 e 40, mesmo com elementos fantásticos, não é necessariamente dieselpunk só por ter a mesma estética. Enquanto todo visual tá lá, ok, eu acho que todo punk deve ser primeiramente definido pela sua temática, não por forma e estética. Então, Indiana Jones tem tanques e nazistas e diesel, mas só porque essas coisas são as coisas que existiram. O foco da história não está nesse terror que exploramos agora de pouco. Para mim, o decopunk precisa desse elemento crítico. Um bom exemplo seria Metrópolis, que eu não consigo fugir dele porque ele inspirou quase tudo que a gente fala por aqui. O decopunk também pode ser chamado de decadence, como o próprio Nick Ottens já falou sobre. E para mim, isso representa que, mesmo com o otimismo do período da Era de Ouro, dos fabulosos anos 20, com o luxo dos arranha-céus sendo status quo, os horrores da tecnologia ainda devem ser bem presentes. Em Metrópolis, a cidade, a tecnologia e até mesmo a sua máquina humana carregam os traços do decopunk, ou melhor, o decopunk que carrega esses traços. É um mundo de tecnologia avançada e que parece próspero, mas basta ver que nas suas sombras há uma distopia para aqueles que não têm poder, oprimidos pelas máquinas que alimentam o luxo da superfície. Ainda é um mundo de sujeira, óleo, suor e sangue, mesmo que eles queiram que você acredite que é um mundo de aço, pedra e belas linhas futuristas. É um mundo que parece estável, mas à beira do colapso uma vez que as máquinas pararem de girar como deveriam. O mesmo acontece com BioShock, outra das melhores experiências dieselpunk já feitas. Uma cidade brilhante construída sobre a promessa de liberdade restrita em um mundo de gênios e gigantes. BioShock é a dicotomia perfeita entre a era que o decopunk representa esteticamente e a realidade histórica de quem era a base dessas sociedades. O mundo de Andrew Ryan é de luxo, de música, de veículos maravilhosos, arranha-céus, arranha-ondas, que mostram o poder dessa sociedade. Mas basta passarmos um tempo nas suas entranhas, ouvindo o que a base da sociedade tem a dizer, que vemos como a tecnologia desse mundo foi usada para moldar a humanidade em escravos de si mesmos. Como as máquinas movidas a combustível ergueram a cidade, mas também aprisionaram os indesejados, os desafortunados, e os transformaram em monstros cuja única opção é obedecer ou morrer nos frios tubos submersos. Enquanto Adam também se encaixa no biopunk, o poder do diesel foi o responsável por construir e destruir Rapture. Até mesmo em histórias mais leves essa dinâmica aparece. Rocketeer apresenta o simpático e inocente herói, no filme, e bem mais malandro, nos quadrinhos, Cliff Secord, que ao descobrir o foguete portátil se enfia em diferentes aventuras, algumas mais fantásticas que as outras. A história é cheia da beleza da Era de Ouro da aviação, das pin-ups, do positivismo e leveza de uma sociedade que tinha enfrentado a Grande Guerra e já estava começando a deixá-la para trás. Mas em ambas as versões, a tecnologia que Secord protege é a chave para abrir as porteiras do mal que pode destruir o mundo. No filme isso fica ainda mais claro, mostrando como a tecnologia do Cyrus X-3 era uma peça importante para a máquina de guerra que falei mais cedo se tornasse ainda mais eficiente, ainda mais violenta. Outro ótimo exemplo em que podemos explorar isso é Capitão Sky e o Mundo de Amanhã, talvez o mais proposital dieselpunk do cinema, definitivamente onde qualquer um que quer entender essa estética deveria começar. Propositalmente com um ar de barato, a ideia é ele se passar por um daqueles seriais que inspirou tanto esse subgênero,
Um futuro alternativo muito mais tecnológico do que o que vivemos, com aviões que fazem inveja ao Mach 5 de Speed Racer. É um filme que incorpora todos os elementos que fazem algo ser decopunk. A época, o seu estilo noir, a estética, até mesmo os efeitos especiais propositalmente artificiais. O protagonista falastrão e cheio de si. Mas ele ainda traz os tons pessimistas que são essenciais para esse subgênero, na forma de Dr. Totenkopf, cientista alemão que decide atacar o mundo usando a tecnologia que ele desenvolveu. A sua ideia final é uma solução final para as falhas da humanidade. Em vez de tentar consertar o mundo, Totenkopf quer criar o mundo de amanhã, com uma pureza que ele acredita ser a verdadeira, enquanto ele abandona o mundo para trás, nas cinzas da antiga sociedade. Outro grande dieselpunk muito importante é Porco Rosso, com a sua visão otimista sobre a era de ouro da aviação, a sua belíssima animação e com temas similares com o que discutimos agora. Não, eu não vou mostrar nenhuma cena, porque o estúdio Ghibli vai derrubar esse vídeo. YouTube Punk. Com isso, para algo ser realmente decopunk e fazer parte do dieselpunk, há mais do que simplesmente a estética, os veículos e até mesmo a era em que essas histórias se passam. Sim, tudo isso é importante, estética e forma são importantes, mas mais importante é que esses cenários mostravam a sombra do mal que se espreitava no momento otimista da sociedade, quase como um contraste, mas que uma coisa era diretamente ligada à outra. São histórias sobre como o poder desse tipo de tecnologia, movida a diesel, em escala industrial, enquanto podia levar a sociedade para frente, estava muito próxima de um precipício. Um simples erro, uma simples leniência a ideias perigosas jogariam o mundo ao caos. São histórias sobre como as ferramentas que constroem podem facilmente serem usadas por ideologias abomináveis para destruir com a mesma facilidade. É sobre a agonia de ver um mundo tão lindo, tão vibrante, que a gente sabe que está prestes a ser consumido, porque esse tipo de tecnologia sempre dá poder ao que temos de pior no mundo. De forma geral, o dieselpunk otesiano vai ter esse teor, e muitas vezes o resultado é otimista, basta ver como Rocketeer ou Capitão América sempre vence o mal. Já cenários mais negativos são classificados como Pie-Craftiano, também batizado em homenagem a um importante autor desse subgênero, que eu não faço ideia qual é o primeiro nome, eu tentei achar e não encontrei. Dessa vez o cenário é bem diferente. Essa parte do dieselpunk pergunta: e se a máquina de guerra nunca tivesse sido vencida? Es gibt ein Haus in Neu-Berlin. Em 1962, o famoso paranoico autor e gênio Philip K. Dick escreveu um livro de história alternativa chamado O Homem do Castelo Alto. Apesar de não ter sido o primeiro livro a contar uma história assim, essa foi a obra que popularizou a ideia de um fim diferente para a Segunda Guerra Mundial. E se o eixo tivesse vencido? Na história é imaginado como as super-armas da Alemanha realmente mudaram o destino da guerra, em vez de ser só desperdício de dinheiro como foi na vida real. Principalmente a invenção do dispositivo de Heisenberg, uma bomba atômica que foi jogada em Washington, garantindo a rendição dos Estados Unidos. A história se passa em uma década de 60 em que as duas grandes potências mundiais não eram os Estados Unidos e a União Soviética, mas o Grande Reich e o Império do Japão, dividindo os Estados Unidos entre os dois vencedores, carregando para o país a sua política de dominação imperial na costa leste e de extermínio étnico na costa oeste, além da consequente expansão ao redor do mundo, incluindo a América Latina. O Homem do Castelo Alto é um exemplo bem importante, não só pela sua influência no dieselpunk, mas porque ele também ajuda a exemplificar a diferença entre uma narrativa de história alternativa e esse subgênero. Nem sempre um está ligado ao outro. Em 1992, uma história similar chamada Fatherland mostra um mundo dividido entre os Estados Unidos e o Reich e uma guerra fria. Nessa realidade, a Alemanha venceu toda a Europa e vive em uma guerra assimétrica contra milícias russas financiadas pelos Estados Unidos. Mas vemos esse novo mundo dominado pelos nazistas não como uma distopia brutal, mas sim só mais um país. Um país nem tão autoritário como muitas histórias assim imaginam. Vemos uma rotina até mesmo entediante. Seus crimes do passado não só foram esquecidos, como nem chegaram a ser descobertos. Uma clara alusão a muitos países hoje. Aliás, a verdade sobre esses crimes é justamente o que move a grande trama investigativa dessa história. Mas eu não vou dar spoilers. Mas com ele dá para perceber que, apesar de alguns gostarem de misturar os dois, um neo-noir, mesmo que em uma realidade assim, não é um dieselpunk. Já em O Homem do Castelo Alto, a brutalidade industrial, tanto do Japão quanto da Alemanha, são pontos muito importantes para toda a trama. É dito como o Grande Reich praticamente arrasou a África em um experimento desastroso de terraformação, que acabou destruindo boa parte física do continente, e a sua população foi vítima de um mega holocausto, onde praticamente não sobrou mais ninguém e principalmente nenhuma cultura.
A história nos mostra como, com o poder do trabalho forçado, agora ampliado para toda a Europa e resto do mundo, a Alemanha já começou a colonização da Lua e outros planetas, levando justamente o mesmo tipo de violência para além da Terra. Trens de alta velocidade, foguetes comerciais, grandes aviões, tudo isso desenvolvido a partir da visão tecnológica dos anos 30 e 40. É isso que difere os vilões aqui de, por exemplo, qualquer outro império que sai por outros planetas dominando o resto da galáxia e que não se encaixam no dieselpunk. A diferença é como o que faz essa expansão é justamente as ferramentas que foram usadas lá na década de 30 e 40 para dominar outros países. De novo, e para ficar ainda mais claro, a industrialização contínua e expansiva dos horrores da guerra. Defenders of the Helghast dream, now is our time! Um outro grande exemplo dessa diferença é o jogo Killzone, de PlayStation 2, e o seu exército vindo do planeta Helghan. Apesar de ser uma história de combate espacial com muitos dos tropos da ópera espacial, em Helghan vemos uma sociedade que foi moldada pela industrialização. O planeta foi inicialmente colonizado pela Helghan Corporation, mas com o tempo o ambiente industrial modificou os seres humanos e os transformou em uma nova raça, humanos mais altos e mais fortes, feitos para trabalhar nessas indústrias. Mas não parou por aí. Logo, essa sociedade desenvolveu uma doutrina de guerra com base no ressentimento pela derrota em um grande conflito anterior. O Helghast, um exército brutal, invasor e expansivo, altamente industrializado em suas máquinas de guerra e com um visual que não te deixa ter dúvidas da inspiração por trás de toda essa história. Enquanto Killzone não é um grande jogo, nem um jogo muito bom, apenas o 2 brilha dentro da franquia, a construção do Helghast é um dos melhores exemplos de como o dieselpunk é inconfundível entre outras histórias similares, não apenas em estética, mas também em como a história deve ser construída. Mesmo sendo quase uma narrativa de invasão alienígena, há aqui uma força militar despersonificada. O soldado não é um soldado, é uma engrenagem em uma máquina muito maior de conquista e destruição, que combinado com um cenário desolado de sujeira, fumaça, aço e concreto, nos dá esse aspecto inconfundível. Nesse contexto, existem várias histórias que merecem algum destaque, mesmo que a execução não seja tão boa assim, ou nem tenha existido. O jogo You Are Empty mostra uma União Soviética alternativa, onde os experimentos para acelerar o surgimento da idealização da nova pessoa soviética acaba transformando parte da Europa em um mundo dieselpunk, com pessoas fundidas a máquinas movidas a combustão. O infelizmente cancelado Hardcore 44 mostraria uma Polônia no fim da Segunda Guerra, tendo que enfrentar os nazistas e também uma incursão soviética, ambos exércitos formados por novos super soldados e máquinas de guerras mortais. As artes conceituais são incríveis, mas eu acho que nunca conseguiriam realizar uma visão tão criativa, pelo menos em live action, mas a ideia é realmente muito boa. O clássico 1984 também carrega muito do dieselpunk. Temos um governo autoritário que controla sua população, não através da sutileza capitalista do cyberpunk, mas sim da brutalidade escancarada da máquina de guerra. Uma sociedade que, aliás, vive em uma guerra sem fim. A única coisa que ela produz é justamente guerra. Ela precisa ir de guerra em guerra porque sabe que se não estiver em conflito, ela acaba falindo. Sua cultura, sociedade e economia é completamente baseada na produção de metralhadoras, tanques e bombas em um infinito esforço de nunca deixar que esse cenário de sangue e óleo deixe de existir. Afinal, é tudo o que sobrou para manter a autoridade de quem está no poder. É uma sociedade que foi moldada em uma forma industrial e maligna. Wolf Brigade mostra uma realidade alternativa onde o Japão estava do lado dos aliados. E enquanto isso parece ser uma tentativa de esconder os seus crimes durante a guerra, é na verdade uma reflexão em como eles nunca poderão escapar do que fizeram. Algo representado através da tropa Kerberos Panzerkorps. Lembrando ao Japão que por mais que ele queira se afastar do que fez, a imagem do seu aliado vai sempre voltar em sua sociedade que tende ao autoritarismo. É um anime que, até que de forma sutil, fala como a sociedade japonesa, escondida por trás da sua imagem de ordem, de segurança, tem uma sombra brutal por baixo de tudo isso, uma sombra que desumaniza, e como esse tipo de poder cria um ciclo de mais violência, onde não existem mais heróis ou vilões, apenas sobreviventes, uma guerra que desconecta humanos de seus semelhantes, uma sociedade onde vilão e vítima é apenas uma questão de quem está segurando a arma no momento, uma sociedade que, ao não aprender com seu passado, vai sempre cair na mesma armadilha de simplificar o bem e o mal através da míope visão da guerra, vai sempre ser atormentada pelas sombras do passado que parecem nunca nos abandonar. 我々は犬の皮をかぶった人間じゃない。人の皮をかぶった狼なのさ。人、狼。
E enquanto a Segunda Guerra Mundial tende a ser a principal fonte de inspiração, podemos encontrar ótimos cenários com base na Primeira. Iron Harvest nos mostra uma realidade alternativa onde a Grande Guerra contou com a presença de máquinas maravilhosas, ou assustadoras, baseadas nas tecnologias do grande industrialista, nessa realidade, Nikola Tesla, e quais os efeitos essas máquinas tiveram nesse mundo. Baseado no jogo de tabuleiro Scythe, vemos uma década de 20 onde os conflitos na Europa continuam, principalmente entre o Império Saxônico, a Alemanha dessa realidade, e o Império Rusviético, uma Rússia onde o Tsar Nicolas III continuou no poder e a Revolução de 1918 nunca aconteceu. Na verdade, ela foi postergada e comandada pelo louco mago Rasputin. No meio dessas duas grandes potências temos a Polônia, tentando sobreviver e se manter livre da invasão em dois frontes. Todos os exércitos contam com o uso de mechas, rústicos, até mesmo primitivos, mas todos movidos a diesel, cuspindo fumaça por onde passam. Iron Harvest também não é um jogo magnífico, mas é uma experiência muito divertida, não só visual, como também de lore, com a versão de mesa obviamente sendo a mais profunda. E claro, se Rapture, antes da queda, é otesiana, quando a visitamos durante o primeiro jogo, é obviamente um cenário Pycraftiano, com a ideologia de Andrew Ryan, fomentando a ganância e uma sociedade que favorece e premia as piores táticas humanas, implodindo em caos, também transformando a forma humana em algo grotesco e irreconhecível. No entanto, eu acho que o melhor cenário puramente dieselpunk está em um jogo que é basicamente uma adaptação de O Homem do Castelo Alto, mas com muito mais tiros. Wolfenstein sempre fez parte desse subgênero, mas foi apenas em Wolfenstein: The New Order que a franquia estabeleceu uma realidade alternativa onde o eixo, especialmente a Alemanha, venceu a Segunda Guerra e, até a década de 60, já tinha dominado o mundo, a Lua, e estava se expandindo pelo sistema solar, levando a sua maldade para o espaço. A maldade como o único legado da Terra, com campos de concentração e extermínio até mesmo fora do planeta, com o mundo inteiro concretado à imagem do futurismo fascista do Reich, com até mesmo os humanos sendo forçadamente modificados para serem soldados eternos desse regime, com as suas máquinas de morte mais poderosas e ágeis do que nunca. Wolfenstein nos mostra uma das mais assustadoras e brutais visões do dieselpunk, um mundo homogêneo onde você olha o mesmo cenário de concreto, aço e fumaça, sempre a mesma ideologia, sempre a mesma raça. Tal como a eficiência militar do Blitzkrieg em Wolfenstein, vemos como a diversidade cultural, os corpos, a mente e o espírito humano foi atropelado pelas armas movidas a diesel de um regime que representa o pior que nós podemos produzir. Os humanos, o metal e o combustível não mais se diferenciam. Somos forçados a fazer parte daquilo que nos esmaga, enquanto aceitamos viver na desolação que eles nos oferecem. Enquanto esteticamente a preferência pelo dieselpunk pode variar muito, particularmente eu acho o mundo de Iron Harvest o mais fascinante esteticamente, com seus mechas rudimentares e a justaposição de um cenário agrário a essas máquinas, algo que remete à própria realidade que vivemos no passado, com a rápida industrialização de países rurais muito motivados pela ameaça das guerras, incluindo o Brasil. Mas Wolfenstein é o melhor exemplo de como o dieselpunk é um subgênero brutal e pode ser assustador, vindo do medo que inspirou esses cenários, da agressividade da guerra, transformado em um cenário de ficção científica. E existe ainda um último passo na escala Pycraftiana, que é quando tudo acaba. Um cenário muito bem exemplificado pela obra-prima distópica Waterworld. Ok, na verdade Mad Max, apesar de Waterworld ser um ótimo exemplo do que é o dieselpunk. Esteticamente, Estrada da Fúria e Furiosa são os pontos altos da franquia nesse quesito específico, com até mesmo próteses movidas a diesel. Mas é o segundo filme que cimentou esse cenário, um mundo que literalmente ruiu em violência e desordem porque o petróleo se tornou escasso, uma sociedade dividida e em uma constante guerra pelo pouco de gasolina, de diesel, de qualquer coisa que possa movimentar os motores que garantem a sobrevivência de qualquer um. Mad Max é também o maior dieselpunk do cinema e um dos maiores influenciadores dessa estética fora dele. E não podemos deixar de lado o muitas vezes esquecido 9, fortemente dentro do subgênero que estamos discutindo hoje.
Ambos os cenários sobre o fim do mundo, sobre o fim da humanidade, justamente por culpa das máquinas que achávamos que nos fariam viver para sempre. É o resultado final de uma sociedade que aceitou por tanto tempo ser submissa às maravilhas e horrores dos monstros construídos pelo poder do diesel. E como última reflexão, eu queria divagar um pouco sobre o verdadeiro terror do dieselpunk. Porque não é sobre imaginar uma sociedade totalmente diferente onde o mal venceu, mas sim em como ela é muito similar à nossa. Enquanto o Helghast é um super exército organizado, assustadoramente eficiente e bem financiado, em que o Zone 2 vemos como é Helghan, um planeta onde as pessoas moram em casas improvisadas e situação precária. Uma sociedade tão preocupada com gastar trilhões em guerras, invadindo outras terras, que se esqueceu de pensar em si mesma. Castelos são erguidos a generais, mas sua população vive em barracos, uma característica que pôde ser observada nos dois lados da Guerra Fria, mais gastos em armas do que com o que era realmente necessário, e honestamente, um problema que segue até hoje. Se BioShock é para nos apresentar uma sociedade tão diferente da nossa, porque os dois mundos têm aqueles que são donos do ar e aqueles que têm que pagar para respirar. Qual é a diferença em um mundo que aceita ser normal, alguém ter que se transformar em algo completamente diferente, porque era isso, ou morrer de frio no fundo do oceano, e o outro que faz o mesmo? Se o 1920 de Aaron Harvest era para ser um cenário tão diferente com as suas máquinas, com a sua Polônia ameaçada e dividida, porque ele é tão similar de como aqui, no mundo real, a Polônia sofreu com exatamente o mesmo cenário. Se a bomba atômica em Nova York é para ser algo que nos causa terror, e que a justificativa alemã de que era um mal menor que causou menos mortes do que a continuação do conflito é para ser claramente propaganda do Reich que nos gera revolta, porque o mesmo é aceito e repetido quando o mesmo aconteceu com milhares de civis em Hiroshima e Nagasaki. Se o Wolfenstein é para nos mostrar um mundo tão terrível que só poderia existir daquela maneira porque os claros e óbvios vilões venceram, porque o seu 1960 conta com as mesmas imagens que existiram na nossa América de 1960. Qual é a diferença entre o Japão e o Grande Reich desestabilizando a América do Sul para enriquecer com empreendimentos imobiliários, com a América Latina do mundo real e as suas operações Condor da vida, com o golpe de Estado da Guatemala promovido para baratear a exportação de banana? Se o Homem do Castelo Alto tem como amostra de sua total distopia o fato de que polacos e eslavos, os poucos que sobreviveram, vivem em reservas do que sobrou na sua terra natal, porque nós vivemos o mesmo e aceitamos como parte do cotidiano. E até mais, alguns até acham que é privilégio. Quando Death's Head justifica os horrores do partido em nome do futuro, In the end we will be judged, not by what we have destroyed, but what we have created. tudo soa tão familiar, com justificativas modernas de combate ao que é errado, tentando explicar táticas de terra arrasada em nome de uma missão de paz. E quando tudo isso parece tão longe que já esquecemos por que o mundo temia a máquina de guerra alemã e os seus horrores. Yeah, Tuesdays, they burn cripples, the terminally ill, drag on the state. Que já estamos vendo, na melhor das hipóteses, apáticos a essas ideologias. Now I can't even remember what we were fighting for. Porque quando vemos que o continente africano, que muito sacrificou para ajudar a vencer o eixo, passou décadas após a guerra sendo minado, destruído e subjugado, a ponto da maior crise humanitária do mundo ser tão aceita como só algo que acontece por lá, que nem mesmo vira notícia, e tudo o que podemos falar é, pelo menos não é assim tão ruim quanto o que aconteceu no Homem no Castelo Alto. É possível perceber onde mora o terror do dieselpunk. Não é em como conseguimos imaginar como o mundo poderia ser tão terrível, mas sim como mesmo com tudo acontecendo tão diferente, com o pior que a humanidade tem para produzir vencendo, ainda sentimos que tudo é tão similar. O horror do dieselpunk está nos detalhes, os detalhes que para nós parecem tão familiares. Primeiro de tudo, eu não sou historiador, então tudo que eu usei para me basear nesse texto está referenciado tanto no vídeo quanto vai estar aí na descrição. Segundo de tudo, eu também não quero me passar por uma grande autoridade da ficção científica. Eu estou apenas discutindo a minha visão do dieselpunk e como eu acho que ele deveria ser discutido. Então se você quiser discordar de mim que Indiana Jones não é dieselpunk, tudo bem. O que eu quero com esse vídeo é criar novas vertentes para falarmos sobre temáticas dentro dessas estéticas. Com isso fora do caminho, me resta agradecer a você que assistiu esse vídeo até aqui. Muito obrigado. E um agradecimento ainda mais especial a quem ajuda o Central Pandora a continuar trazendo o entretenimento de todas as galáxias. Graças a vocês, apoiadores, a gente consegue fazer esse tipo de vídeo. Muito obrigado aos primeiros imediatos Guilherme Ian, Alexandre Hausen, Marco Marcos, Igor Taina,
o pessoal da ponte de comando Rafael Carvalho, Daniel Souto e Pedro PH, e os oficiais de ciências Rodrigo Ribeiro, Gustavo Agiberti, William França, Alexandre de Leon e Daniel Bula.